Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha conduzir os nossos pensamentos, iluminar o nosso entendimento. Sem Ele, é impossível entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, repito, é impossível você entender a palavra de Deus. Você pode entender algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa oprimida, aflita, ela está numa depressão desgraçada. Como é que a pessoa pode entender a palavra de Deus? Mas ela pode entender os convites que Jesus faz. Isso aqui é legal. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Isso é fácil de entender. Todos podem entender. Todos podem, qualquer que seja o sofredor, por mais pecador que seja, ele pode receber essa direção para vir a Jesus. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. E aí a pessoa pergunta: mas como que eu posso ir a Jesus? Quer dizer, ela fica naquela dúvida. Bem, quando você entrega a sua vida para aquele que você não vê, você não sente, você não toca, mas você crê que ele existe porque ele falou. Olha, aí você diz assim: puxa, mas como é que eu entendo? Como é que eu posso me entregar? Eu sei como entregar a minha vida para outra pessoa, no casamento, matrimônio. Eu sei como amar, ter relacionamentos com pessoas que eu vejo, eu toco, eu sinto. Mas como que eu vou crer em alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? Pois é. Você, por acaso, já pensou na sua alma? Você vê a sua alma? Não, você não vê. A gente não vê a nossa alma. Mas é através dos nossos olhos que a nossa alma vê. É através da nossa boca que a nossa alma se exprime. É através do nosso ouvido que a nossa alma ouve. Quer dizer, os 5 sentidos que nós temos no corpo, você não vê, você sente, porque eles estão aí na pessoa da sua alma, a sua alma que os faz sentir, que nos faz sentir as coisas, as sensações. Então você sente que essas palavras, você vê essas palavras escritas na Bíblia, você ouve, você entende. Não importa se você tem ou não o Espírito Santo. Mas essas coisas simples, convite, vinde a mim, só isso. Você não precisa ter o Espírito Santo para ir a Jesus. Você precisa querer, você precisa se entregar, você precisa se render, você precisa crer. E crer é isso, é obedecer. Crer não é um sentimento. Não espere sentir crer. Quando a pessoa crê, ela toma atitude, ela faz. Bom, eu vou crer no Senhor Jesus. O que ele falou? Ele: vinde a mim. Então você fala com ele assim: ó, Jesus, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não posso te tocar. Mas se o Senhor existe mesmo, se é verdade que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, e que o Senhor disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, então eu estou aqui, eu estou desesperado, o Senhor sabe como é que eu estou. O Senhor existe, o Senhor sabe a minha situação. Então, eu peço que o Senhor me ajude. O que eu posso fazer? Eu entrego, está aqui a minha vida, minha alma, meus sentimentos, meu coração. Eu entrego tudo, porque tudo está uma droga aqui na minha vida, tudo está horrível. Então, eu não aproveito nada. Então, toma tudo para ti.
Isso é bacana. A gente fala assim, é para você entender que Deus é grande, é todo-poderoso, é infinitamente grande. A gente não tem ideia da grandeza dele. Mais uma coisa, a gente há de concordar. Deus é simples. Deus é simples. Deus é humilde. Ele vem até nós, sabia? Ele vem até nós. Mas para que haja aliança entre nós e ele, nós temos que também ir a ele, nos entregar. Senão não tem. É a mesma coisa, você está doente e o médico está lá. O médico está esperando, ó. Pode vir que eu vou te ajudar, vou tentar te ajudar. Aí você vai no médico. E aí ele fala, você ouve e você obedece. Pronto. Você recebe os benefícios do conhecimento dele. A mesma coisa com Deus. Ele está aí pronto com você. Sabia? Ele está aí com você ouvindo e vendo toda a sua situação. Ele sabe disso. Ele sabe. Aí você diz, mas, bispo, eu preciso falar do que eu estou sentindo? Se ele está sabendo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu tenho passado, os anos de amargura que eu tenho vivido, eu tenho que falar? Tem! Porque quando você fala, você exprime a sua confiança nele. Como é o médico. Você vai no médico, você tem que falar, ó, doutor, eu estou com isso, eu estou com... Enfim, você desembucha tudo. E o médico, então, de acordo com o que você fala, ele tem informações do que está acontecendo com você. Mas o Senhor Jesus não precisa fazer uma análise. Não, ele já sabe quem é você. Só pelo fato de você ir e falar com ele, você está exprimindo fé. Você está já manifestando fé. É isso aí. Não precisa mais nada. Não, o cego veio a Jesus e disse, Senhor, se quiser, tu pode me curar. Jesus, eu quero. Seja curado. E ele ficou curado. O leproso ficou curado. Os leprosos ficaram curados. Todos os que foram a Jesus foram atendidos. Todos. Todos eram pecadores. Todos eram pecadores. Mas todos foram atendidos. Por quê? Porque manifestaram fé nele. Só isso. Não precisava merecer. Precisava, sim, apenas crer. Crer em quê? Naquilo que ele falou. É verdade que o Senhor disse, vinde a mim todos. Eu sou um desses todos que estou cansado, sobrecarregado, oprimido. Enfim, me ajuda. Só isso. Então, você não precisa nem do Bispo Macedo, de quem quer que seja. Você precisa só isso. Agora, se você é aquela criatura indolente, preguiçosa e, obviamente, não crê muito, você pede os outros para orar por você. Bispo, ora por mim. É mais fácil pegar o bagulho, o pacote de problemas e colocar, ó, tá aqui, resolve esses problemas para mim, do que chegar e querer resolvê-los com Deus. Então, use a sua inteligência, minha amiga e meu caro amigo. Vamos usar a inteligência. Não adianta você chegar aí, colocar no Instagram, mensagem, bispo, ora para o fulano, beltrano, ciclano e tal. Aí você faz uma lista enorme de pessoas que estão precisando. Como se eu fosse Deus. Pô, orar? Eu oro por todos. Não tenha dúvida. Se você pede oração, se você não pede, eu oro por você. Se você crê, se você não crê, eu oro. Eu oro por todos. Todos. Eu oro. Agora, se você realmente quer alcançar os benefícios de Deus, você tem que expressar. Todos os que foram a Jesus tiveram que exprimir uma fé. Até o cego
Até o cego, que não viu Jesus, que não sabia quem era Jesus, que não tinha conhecimento de Jesus, presta atenção, hein? Presta muita atenção. O cego, ele estava à beira do caminho. E então alguém perguntou: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? E Jesus disse: nem os pais pecaram, nem ele pecou. Realmente eles tinham pecado, mas não é porque o pecado o sofrimento é fruto do pecado. Mas ele já nasceu sem a vista, sem a visão, cego de nascença. E Jesus consertou: não, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E então Jesus se dirigiu ao cego, se inclinou para o cego. Olha só que bacana. Jesus se inclinou, com certeza, e disse assim, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, barro, untou a vista do cego, ele não sabia de nada, e depois ele disse para o cego: vai no tanque de Siloé e lava-te, e serás curado. O cego, ele não tinha qualquer expectativa, esperança de ser atendido por Jesus, ser curado, porque ele era cego, não sabia de nada, nem conhecia Jesus, nada. Mas Jesus, para despertar a fé daquele cego, que não pediu nada, diga-se de passagem, ele fez o lodo, untou a vista, sujou a vista dele. Agora vai lá no tanque se lavar que você vai ficar curado. Ele creu nessas palavras, só isso. Ele acreditou. Se ele tinha pecado, se não tinha pecado, não está em questão aqui. O que está em questão é o seguinte: ele creu, então ele foi lá. E veja só, Jesus poderia pedir, mandar o Pedro, ou um dos discípulos, apóstolos, ajudar o cego, ir até lá embaixo, mas Jesus não mandou, não. Ele teve que ir sozinho. Vai lá. Por que ele tinha que ir sozinho? Porque se ele tivesse pegado alguém para ajudar o cego não ia ter tanta fé, não ia crer tanto. Ele tinha que ir sozinho, ele tinha que manifestar aquela fé. É tudo que ele queria, mais nada. Agora, ele tinha que andar até lá embaixo, é difícil chegar lá no tanque e tal, mas o importante é o seguinte: se chegar lá, ele vai lavar os olhos, vai ficar curado. Aí ele ficou curado. Quem curou o cego? Aí a pergunta é: quem curou? Foram as águas do batismo, do tanque? Não, não foram as águas. Não foram as águas. Quem curou o cego foi a crença, a fé dele no que Jesus falou. Jesus falou: vai no tanque de Siloé, vai lá no tanque e se lava. Você vai ficar curado. Acabou. Ele acreditou, ele creu e ficou curado. Então, meus amigos, quando nós tratamos da fé, é assim. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Agora, a outra coisa que você precisa saber, que é a manutenção da fé. A manutenção da fé. E é isso que o diabo não quer. O diabo faz das tripas coração para não deixar as pessoas desenvolver a fé. Por quê? Porque a fé ela tem que ser mantida. Ele foi curado. Ele foi curado. Jesus disse para aquele homem, quando o encontrou lá no templo: olha, vai
e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, para você manter-se na fé, você tem que se manter afastado do pecado. Porque o pecado, qual é o problema do pecado? O pecado é que o pecado traz dúvida, o pecado traz medo, o pecado traz insegurança, o pecado traz desequilíbrio, o pecado cria barreira para você não chegar até Deus, não ser salvo. Porque Jesus não quer curar só o corpo, porque ele sabe que o corpo tem prazo de validade, ele quer curar a alma. Mas você tem que manter-se na fé. Você tem que manter-se na fé. E quando Paulo fala aqui, quando nós lemos ontem, que ele finalmente, irmãos, falando para os da fé, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Aí ele fala, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Então, é obrigação nossa, como ministros de Deus, ensinar, exortar, advertir as pessoas que já foram abençoadas, que já foram até batizadas com o Espírito Santo. É obrigação nossa conduzi-las. Vocês não podem se misturar com o joio, vocês não podem se misturar com quem não se envolva com pessoas. É claro que você vai estar com pessoas incrédulas, mas não se ligue com essas pessoas, não se mantenha com essas pessoas, porque você vai colocar a sua fé, o seu relacionamento com Deus em risco. É claro que se a gente viver assim, ô bispo, a gente vai ter que viver isolado. Não é você ter que viver isolado, você tem que trabalhar, você tem que ter contato com outras pessoas que são incrédulas, mas você tem que zelar pela sua fé, pela sua pureza. Você tem que zelar pela sua santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer dizer, sem a pessoa estar separada do mundo, ninguém verá o Senhor. Então, você tem que estar separado daqueles que têm conversa fiada, conversa mole. Por exemplo, quando eu me converti, no meu trabalho eu enfrentei grandes problemas, grandes perseguições, porque eu queria falar de Jesus, eu queria ganhar todos eles. E eles ficavam zombando de mim. Ficavam zoando de mim. Então, mas o que eu fazia? Eu ia orar, eu ia para o banheiro, meu Deus, tem misericórdia de mim e tal, e tal, e tal. Enfim, eu entrava em contato com eles. Eu não ia discutir com eles, eu não ia discutir religião, isso e aquilo, porque se fizesse isso, aí é que eu estaria prejudicando-os mais ainda. Então, a verdade, a bem da verdade, amiga e amigo, você tem que cuidar com quem você vai estar, vai ter comunhão. É isso que eu quero dizer. Amizades, namorar, você quer namorar, você quer casar, você quer começar um relacionamento sério, compromisso sério. Dá licença. Eu entendi quando me converti, que a primeira coisa, depois da nossa conversão, do nosso relacionamento com Deus,
a coisa mais importante era o casamento, que eram os braços da cruz. Eu tinha que me unir com uma pessoa que viesse me auxiliar, me ajudar, viesse unir forças comigo. E eu buscava, oh meu Deus, a pessoa que sou, quer. Então, a gente tem que se isolar dentro do possível daqueles que são incrédulos, que falam palavrões, contam piadas sujas, etc, 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 e que sujam, contaminam, deixar de ver coisas, vídeos, entrar na internet para ver novidades, essas porcarias que acontecem demais dentro dela. Então, você tem que buscar coisas que vão somar na sua alma, vão acrescentar entendimento. Então, claro, você só vai encontrar isso nas pessoas espirituais, as pessoas que verdadeiramente nasceram da água do Espírito Santo, têm o Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado, quando Paulo fala cuidai, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, etc. Ele está falando para a gente ter o cuidado para guardar a nossa fé das doutrinas erradas que surgem nas igrejas, por aí, os irmãos que estão caídos. Quando os irmãos são caídos, eles querem levar outros, eles querem pegar os irmãos de verdade e levá-los consigo. Eles não querem ir para o inferno sozinhos. Então você tem que se cuidar. Nós vivemos num mundo cão, um mundo cruel, mau, perverso. Essa é a realidade. Então, para que nós venhamos nos manter no equilíbrio da fé, para que nós possamos mantermos-nos na fé, só o Espírito Santo para nos guiar, para nos dar força, nos instruir, nos orientar, nos guiar. Só o Espírito Santo, mais ninguém. Então, não é a igreja, não é o pastor, nós trabalhamos, nós ensinamos, pregamos, ensinamos. Aqui, por exemplo, nesse caso, olha só, presta atenção, esse é um caso excelente. Eu falei ontem, nós falamos a respeito disso. O apóstolo Paulo fala assim, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E ele está falando aqui, não confiamos na carne no sentido, eu não confio na minha sabedoria, na minha educação, na minha capacidade, porque mais tarde, aí ele fala, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo falando. Presta atenção. Aí ele fala da sua reputação, da sua vida. Olha só, o que ele era. Eu fui circuncidado no 8º dia, quando nasci, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das principais tribos de Israel. Hebreu dos hebreus, hebreu de hebreus. E segundo a lei fui fariseu. Segundo a lei fui fariseu. Era uma seita que havia entre os judeus. Ele era um fariseu. Não existe, por exemplo, o evangélico batista, o metodista, presbiteriano, universal. Então, havia uma seita, no caso era uma seita, a seita dos fariseus. Segundo o zelo, mas como ele como fariseu, ele era um homem sincero. Segundo o zelo para com a minha religião, perseguidor da igreja. Eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei,
irrepreensível, quer dizer, impecável. Quer dizer, Paulo, do ponto de vista da carne, quer dizer, do seu passado, do seu histórico, Paulo era irrepreensível para si próprio. Ele era irrepreensível para si mesmo. Ele tinha grandes conhecimentos. Todo o conhecimento de Paulo, que Paulo tinha, da Torá, do Velho Testamento, ele passa para a gente, agora com a visão cristã, com a visão da fé, sustentado pela fé, não sustentado pelo conhecimento bíblico. Porque tem muitos fariseus e tem hipócritas e irmãos que têm vasto conhecimento bíblico. Então, esse pessoal tem um discurso magnífico, um conhecimento extraordinário, que eu não tenho, mas não tem o Espírito. Eles não têm Espírito. Eles têm na carne conhecimento, como Paulo era. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele era fiel na sua religiosidade. Então, amiga e amigo, só que Paulo era sincero e Deus o salvou por causa da sua sinceridade. Viu que ele era um homem que deu toda a sua força, colocou toda a sua força naquilo que ele cria. Quer dizer, Jesus apoiou Paulo e mostrou para ele que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento está apoiado no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo que nos guia. No Velho Testamento, eram os profetas que tinham o Espírito Santo. Eram os profetas que tinham o Espírito Santo. Mas o povo era uma multidão, milhões de pessoas. Então, como é que o profeta ia conduzir milhões de pessoas? Então, ele dava a lei, a palavra. Ele ensinava de acordo para todos. Agora, o profeta é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o profeta que fala com você. Quando você recebe o Espírito Santo, o profeta está dentro de você. Jesus está dentro de você. Ele que guia. Ele que dá a direção. Não são os sábios deste mundo. Nada disso. Então, Paulo censurou, corrigiu Pedro, que Pedro era mais velho do que Paulo na fé. Pedro foi um dos apóstolos, foi um dos primeiros. Paulo veio depois. Mas Paulo chamou a atenção de Pedro. Olha, Pedro, você quer incutir na cabeça, digamos assim, Pedro era um crentão. Sabe aqueles crentões? Você quer incutir na cabeça desse pessoal simbolismo, costumes do Antigo Testamento, circuncisão. A circuncisão era feita como um símbolo de aliança com Deus, tinha que haver sangue. Todo o compromisso que a pessoa tem com Deus, tem que haver sangue. O sangue, quem é o sangue? O sangue de Jesus, no caso, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue da aliança de Deus com Abraão e toda a sua descendência era feito na carne. O prepúcio lá tinha que ser cortado da criança, do menino, com 8 dias de nascido, até dos escravos. Era um sinal da aliança. Aquele sangue que corria era a circuncisão, que representa a aliança com Deus. Quer dizer, a pessoa carrega na carne a circuncisão, quer dizer, a aliança com Deus. Mas quando Jesus veio, isso acabou. A circuncisão agora é feita no coração. A pessoa sacrifica aqui dentro, sacrifica a sua vontade, sacrifica o seu eu, sacrifica
a si próprio, ela deixa de ser senhor do seu nariz para ser serva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela deixa de ir de acordo com a sua reputação, conhecimento e intelectualidade para se sujeitar aos ensinamentos de Jesus. Então, Paulo então lhe diz aqui no versículo 7, mas o que para mim era ganho, quer dizer, para o homem, Paulo, o homem, era ganho, aquela reputação toda de um homem exemplar, do ponto de vista dele, impecável, o que para ele, impecável, era ganho, eu reputei como perda. Eu perdi, eu abri mão por nosso Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, ele continua, e, na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência, melhor dizendo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Quer dizer, ele abriu mão de toda a sua bagagem espiritual, conhecimento. Ele era um homem intelectual, um homem experimentado. Ele era um homem, assim, completo do ponto de vista espiritual. Só que completo antes de Jesus. E isso o fazia naturalmente incompleto, porque sem Jesus não há como uma pessoa ser completa. Quando ele conheceu Jesus, ele abandonou tudo. Ele largou seus diplomas, seus conhecimentos, sua religiosidade. Ele largou tudo, seu farisaísmo, ele largou tudo. Ele era, por isso que ele perseguia a igreja, porque ele era muito, como se diz, ele era uma pessoa muito que queria porque queria impor a religiosidade dele para os cristãos, que ele não conhecia Jesus. Ele era rigoroso para com a sua própria religião. Por isso que ele matava, prendia, fazia e acontecia os cristãos. Ele era um perseguidor cruel. Mas religiosamente, do ponto de vista religioso, era rigoroso. Ele assumia a sua religião. Quando ele conheceu Jesus, aí mudou tudo. Quando ele viu Jesus, aí ele deixou tudo de lado. Ele diz aqui, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, quando ele conheceu Jesus, toda a sua instrução, toda a sua vaidade, toda a sua opulência, todo o seu conhecimento, religiosidade, ele deixou para trás. Quando ele conheceu Jesus, ele encontrou a pérola de grande valor, o tesouro que estava oculto. Ele encontrou o tesouro. E isso tem que acontecer com todos os que se entregam a Jesus. Muita gente não consegue ter um encontro com Jesus porque ela está agarrada aos seus diplomas, agarrada ao seu nome, à sua reputação, agarrada aos seus amigos, seus parentes, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família. Está agarrada às coisas desse mundo, às pessoas desse mundo, às instruções, aos conhecimentos desse mundo,
Por isso Jesus falou também quão dificilmente o rico entrará no reino de Deus, porque o rico está muito agarrado ao dinheiro, está preso ao dinheiro, ele é dependente do dinheiro, é difícil largar o dinheiro que ele pega para se apegar com alguém que ele não vê, não toca, não sente. Então, Paulo largou tudo. Ele considerou tudo como perda. Deixa para lá. E agora, por causa de ter conhecido o Senhor Jesus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Isso só acontece, eu vou dizer para você, essa revelação que Paulo teve tem que acontecer com você, com todos nós. Teve comigo, eu tive isso, aconteceu comigo. E cada um teve sua experiência, a Esté teve a experiência dela, cada um tem que ter sua própria experiência com Deus. Uma vez você conhecendo Jesus, você considera esse mundo um lixo, e tudo neste mundo é um lixo, tudo, todas as coisas. As pessoas não, as pessoas são almas, mas as coisas físicas, materiais, os bens, tudo é lixo, porque tudo fica por aí, tudo vai pegar fogo, está próximo disso, e ainda está próximo. Então, esse conhecimento de Jesus faz a gente, poxa, agora eu peguei a riqueza maior, eu achei o tesouro. E quando você acha esse tesouro, você quer dividi-lo com outras pessoas, você quer passar para outras pessoas. E é isso que nós temos tentado fazer, passar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado, da riqueza que Deus nos tem dado, nós temos tentado passar para as pessoas, mas quem vai receber? Não sei. Aqueles que são sinceros, aqueles que, de repente, como Paulo, né? Como Paulo, cheio de conhecimento, mas quando vem uma palavra, uma revelação de Jesus, através de um servo de Deus, então a pessoa se converte e se torna rica também, tanto quanto os demais que conhecem Jesus. Aleluia. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você que recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo é a própria circuncisão. Ele é o profeta dentro da gente. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta aqui, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.